Os personagens secundários que aparecem em vários episódios de Bluey sempre têm algo novo a acrescentar. Mas você já parou para pensar como são esses cãezinhos na vida real? Coisas boas vêm em trio. Os Terriers são uma família travessa de trigêmeos que adoram se divertir e brincar de jogos cheios de ação. Os jogos favoritos dos irmãos são aqueles com espadas, escudos e arcos e flechas. Em nome da Escócia, eles protegem seus fortes e castelos de qualquer um tolo o suficiente para tentar invadi-los. Quando não estão lutando por seu país, os Terriers também adoram dançar, ser bobos e fazer peidos de axila. Eles são amigos da Bluey e do resto da turma da Calypso na escola. Os trigêmeos pertencem a uma raça de cães conhecida na vida real como Schnauzer. Tente dizer isso com um sotaque alemão zangado. O Schnauzer é facilmente reconhecido por sua barba e sobrancelhas espessas. O Schnauzer Standard é o Schnauzer de tamanho médio, nem muito grande nem muito pequeno. Você poderia dizer que ele é do tamanho ideal. Diferentemente do Poodle, os 3 tamanhos de Schnauzers são raças completamente separadas. O Schnauzer Standard é o tamanho original do qual o Schnauzer miniatura e o Schnauzer gigante foram desenvolvidos. A história do Schnauzer Standard remonta à Idade Média, na Alemanha. Os cães de pelos ásperos que se tornariam o moderno Schnauzer Standard desempenhavam muitos trabalhos para as famílias alemãs. Eles protegiam o gado, caçavam pragas e protegiam seus donos enquanto iam e voltavam do mercado. O Schnauzer Standard tinha o tamanho perfeito porque era pequeno o suficiente para caber na carroça do fazendeiro, mas grande o suficiente para servir como cão de guarda. Os pelos grossos no focinho de um Schnauzer tinham uma função importante. Quando ficavam emaranhados, protegiam o Schnauzer de mordidas das pragas que ele caçava nas fazendas. Falando sério, essa é a forma da mãe natureza de criar algo funcional e que ainda tem estilo ao mesmo tempo. E falando em suas barbas, o nome Schnauzer vem da palavra alemã Schnauze, que significa focinho ou nariz. Schnauzers costumavam ser chamados de pinschers, de pelo duro, mas o nome Schnauzer prevaleceu no início dos anos 1090. Então, prepare-se, porque você já sabe o que vem por aí. Coloque seus tênis de corrida e pegue seus gravetos de arremesso, porque estamos prestes a conhecer alguns cãezinhos adoráveis neste novo vídeo aqui no canal Planeta Teen. Os empreiteiros são contratados por Chile para construir um lago de peixes no quintal dos Healers. Sparky é um pitbull, apelidado pelas meninas de grande cinturão por causa de seu enorme cinto de ferramentas. Ele adora tortas de carne, seu barco e sua esposa, Gilles, a quem chama carinhosamente de Minha Senhora. O pitbull é uma raça um tanto controversa devido a relatos de ataques e agressividade. No entanto, com o treinamento e a criação adequados, eles podem ser cães extremamente leais e gentis. Há muitos fatos sobre eles que podem te surpreender. Por exemplo, você pode se surpreender ao saber que pitbull não é realmente uma raça de cachorro. Na verdade, eles não são reconhecidos por nenhum clube de canil. Você não pode comprar um pitbull de um criador de alta qualidade. Em vez disso, o termo refere-se a um tipo de cão, semelhante ao uso de retriever ou spaniel, como tipos, em vez de raças. Muitas raças podem se encaixar nessa categoria, como o American Pit Bull Terrier. Contudo, as raças exatas incluídas variam bastante dependendo de quem você pergunta. Apesar da reputação, pitbulls não são naturalmente agressivos. Eles foram criados como animais de companhia por muitos anos, desenvolvendo traços desejáveis para cães de família, como a sociabilidade. Ninguém quer um cão de família agressivo. Na verdade, testes de temperamento colocam muitas raças de pitbull no mesmo nível de estabilidade que labradores retrievers, uma das raças familiares mais populares. Portanto, essas raças não são intrinsecamente perigosas. No entanto, como você os cria e treina faz toda a diferença. Eles são cães grandes e podem ser um pouco hiperativos. Apostamos que você não sabia disso, certo? Além disso, eles são muito treináveis. Então, no final das contas, tudo se resume a como você os cria e educa. Chip é um galgo afegão, olha só. A mesma raça que a Indy, que as meninas apelidam de leite com chocolate. Ele adora sua caminhonete verde brilhante, mullets, sua namorada Cherry e mandar mensagens no celular durante o horário de trabalho, o que deixa Sparky frustrado. Falando sobre a raça de Chip, 3 coisas chamam a atenção: sua aparência, temperamento e interesses. Claro, há características da raça que podem ser desafiadoras, mas como tudo que vale a pena, eles compensam o esforço. Donos de galgos afegãos aristocráticos sabem que eles são especiais. Eles são muito conhecidos por sua aparência única.
Um pelo longo, sedoso e fluido protegeu a raça do clima do Afeganistão, sua terra natal. Esse tipo de pelo é comum em animais nativos de regiões montanhosas e de grandes altitudes. Suas enormes almofadas nas patas protegiam seus pés, funcionando como amortecedores em terrenos difíceis. Sob toda aquela beleza está um galgo poderoso que aguenta longas horas de caça. Por mais magníficos que pareçam deitados decorativamente no sofá, essa é uma raça que precisa de bastante exercício. Eles eram historicamente cães de caça de visão. Precisam de espaço para correr a toda velocidade, mas sempre em uma área cercada. Porém, cuidado! Galgos afegãos são grandes saltadores, então a cerca precisa ter pelo menos 2 metros de altura. Consegue imaginar um cachorro desse porte correndo na sua direção e saltando mais alto que sua própria altura? Certamente seria uma cena e tanto. A princípio, Bluey e Bingo tratam os empreiteiros como inimigos, espionando-os de seu esconderijo super secreto. Mas logo aprendem que alguns inimigos podem se tornar amigos, graças às palavras sábias de Sparky e um sorvete extra. Se você gosta desse episódio e achou legal saber mais sobre estes personagens secundários, então digita aí nos comentários #sorvete pra gente saber. Winton é amigo de Bluey na escola e é um bulldog inglês, o que segundo ele o torna muito obediente. Winton tem um truque único no parquinho. Ele aperta as bochechas e faz um som de framboesa com a língua, o que sempre faz Bluey rir. Winton é um pouco invasivo. Ele ainda está aprendendo sobre limites e espaço pessoal, frequentemente escolhendo ficar bem perto quando conversa com seus amigos. Ele mora com sua mãe, mas visita regularmente o pai em sua casa, que tem uma piscina com áreas rasa e funda. O Bulldog é uma das raças de cães mais populares nos Estados Unidos. Eles são tranquilos, adoráveis e ótimos para famílias, com suas peles enrugadas e seu jeito babão, que os torna ainda mais cativantes. Mas os Bulldogs nem sempre foram uma raça associada à doçura e ao carinho. Na verdade, eles começaram sendo usados em um esporte cruel, e há muito mais sobre essa raça do que parece. O Bulldog recebeu esse nome porque era o cão preferido para o esporte inglês de bullbaiting, luta com touros, que consistia em amarrar um touro a uma estaca no chão e incentivar os cães a tentar morder o nariz do touro. Os Bulldogs eram ideais para esse esporte devido à sua natureza forte e destemida. Os criadores selecionavam cães com cabeças grandes e poderosas e pele solta, para que pudessem se recuperar de ataques e continuar lutando. O parlamento inglês proibiu a luta com touros em 1835, deixando os bulldogs sem propósito imediato. Os números da raça diminuíram rapidamente, mas os amantes dos bulldogs não queriam que a raça desaparecesse. Criadores eliminaram a agressividade da raça, transformando-os nos bulldogs de estimação que conhecemos e amamos hoje. Durante a Segunda Guerra Mundial, os britânicos se referiam ao bulldog como o cão de Churchill. Aparentemente, o primeiro-ministro Winston Churchill e o bulldog inglês simbolizavam a coragem e a força da Inglaterra. No entanto, Churchill não tinha bulldogs. Ele preferia poodles. A Surfer Dog é uma Rough Collie, que, como seu nome sugere, é uma surfista de primeira. Ela adora pegar ondas na mesma praia que os heelers frequentam. As crianças da praia, como a Bluey, ficam maravilhadas com suas longas madeixas, sua atitude relaxada e seu incrível prancha de surf. Uma beleza branca, com listras verdes e azuis, e um rei do mar pintado na parte inferior. Seu amor pela água se estende até aos seus bichinhos de estimação, pois ela tem um peixinho dourado, que ela ama tanto que não hesita em gastar com a conta do veterinário quando ele fica doente. Como a humanidade foi presenteada com esses gloriosos cães bobões? Alguns historiadores acreditam que seus ancestrais antigos chegaram à Grã-Bretanha com os conquistadores romanos e cruzaram com cães locais. O resultado foi um cão grande e poderoso o suficiente para espantar lobos e proteger o gado, mas ágil o suficiente para conduzir rebanhos a outros pastos ou ao mercado, graças ao seu incrível instinto de pastoreio. Até hoje, um collie é gentil com seus protegidos, mas feroz com aqueles que os ameaçam. Já falei em outros vídeos sobre como algumas raças são leais aos seus donos, perfeitas para a vida em família e tudo mais. Mas você não vai acreditar nesta história sobre a lealdade de um Rough Collie no passado. Dá uma olhada. Em 1924, um collie chamado Bob virou manchete ao aparecer na casa de sua família em Oregon, 6 meses depois de ter se separado deles durante as férias em Indiana. Pessoas que viram sua história nos jornais e que interagiram com Bob ao longo do caminho enviaram cartas para sua família, descrevendo partes de sua jornada.
Uma investigação determinou que ele deve ter viajado quase 3.000 milhas a pé, cruzando as montanhas rochosas no auge do inverno para voltar aos seus humanos. Bob, um verdadeiro cão de família, tornou-se uma lenda local e herói nacional, com suas façanhas até ganhando uma entrada no Ripley's Believe It or Not, acredite ou não, que é um famoso parque de atrações como museus, aquários e esse tipo de coisa. Fala sério que cachorro massa, mas sabe o que é mais massa do que esse cachorro? Fãs que assinam o canal e ativam o sininho das notificações. Os verões de Queensland são, apesar do que Buck Dunstan possa dizer, quentes o suficiente para justificar uma piscina. E é tudo o que esses caçadores de casas, ou cães sem olhos, como Bluey o chama, sonham em ter. Eles são convencidos por Buck a comprar a casa dos Healers, então fazem uma oferta. Embora talvez sejam um pouco ingênuos, também são determinados. Sabem o que querem e não têm medo de voltar atrás em um negócio quando encontram a casa dos sonhos, completa com piscina no quintal. O Old English Sheepdog, OES, foi desenvolvido como um companheiro de condução de rebanhos, adaptado ao clima do interior da Inglaterra. Seu pelo espesso e duplo o torna instantaneamente reconhecível. E eles são animais de estimação amorosos, ideais para famílias, que precisam de bastante atenção humana. Comparado a algumas raças antigas, o OS é relativamente novo, com apenas alguns séculos de história. Ele surgiu nos condados do sudoeste da Inglaterra para conduzir ovelhas e gado ao mercado. O Bearded Collie escocês pode ter desempenhado um grande papel no desenvolvimento do OS. Outros afirmam que foi o Ovtcharr russo. Em vez de pastorear as ovelhas, o trabalho principal da raça era como cão de condução, levando ovelhas e gado ao mercado. E como tudo na natureza, seu pelo tem uma função importante. O distintivo e espesso pelo duplo foi adaptado ao longo dos anos ao ambiente em que trabalhavam e às ovelhas com as quais conviviam. Ele é isolante e impermeável, protegendo o cão durante os invernos frios e úmidos, assim como nos verões quentes. Além disso, o pelo dá a eles uma aparência lanosa que os ajuda a se camuflar entre o rebanho. Mas isso significa que você vai precisar de muito tempo para cuidar de um desses fofos. Espere dedicar cerca de 3 a 4 horas por semana para escovar o pelo desgrenhado de um Old English Sheepdog. Um OS bem cuidado é lindo, mas exige bastante trabalho para alcançar essa aparência. Então, esteja preparado para o compromisso. A velha Pug é uma cliente rabugenta na venda de garagem da Doreen e arqui-inimiga de Gladys. Mal-humorada e ranzinza, a velha Pug adora uma pechincha, bater nas pessoas com sua bolsa e distribuir insultos. Ela também sabe soltar uma bela língua de fora, está cheia de dinheiro e é bastante habilidosa com seu scooter de mobilidade. Felizmente, essa senhora irritadiça encontra sua rival em Gladys, que a coloca em seu devido lugar e salva Doreen de ser enganada. Os primeiros registros do Pug vêm da China, onde eles eram animais de estimação em monastérios budistas tibetanos. Sabemos que os Pugs existem desde pelo menos 400 anos antes de Cristo, o que os torna uma das raças de cachorro mais antigas. Não sei você, mas isso imediatamente me faz pensar neles como monges lutadores e acho isso hilário. O propósito original dos Pugs era servir como cães de colo para os imperadores chineses. É por isso que eles talvez não precisem de tanto exercício quanto outras raças. Os Pugs têm rostos enrugados porque os criadores chineses os desenvolveram dessa forma de propósito. Eles buscavam criar um padrão de rugas na testa dos cães que se assemelhasse ao caractere chinês para príncipe. A teoria mais popular sobre o nome da raça é que ele veio dos macacos sagues, que também eram conhecidos como macacos pug. Os sagues eram animais de estimação populares no início dos anos 700, e seus rostos eram muito parecidos com os dos pugs. Essas são todas as raças que temos para vocês hoje. Mas ainda há muitos personagens de Bluey que não mencionamos neste vídeo, como a própria Bluey ou a Lila, amiga da Indy e da Bingo. Com isso em mente, selecionamos 2 outros vídeos onde continuamos falando sobre as raças reais de Bluey que você precisa conhecer. Eles estão aparecendo na sua tela agora mesmo. Escolha o que achar mais interessante e continue se divertindo com a gente. Nos vemos lá. Tchau por enquanto.